Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos Júnior. Hoje a gente começa o nosso novo projeto, BRB Talk. E eu tô aqui com o meu mentor, o William Galheira, o nosso convidado de honra. Ele que está com a gente aí desde 2023. E foi graças a ele também que a gente conseguiu crescer. Ele nos deu muito insights, né? E é isso aí. Hoje a gente começa. Will, conta pra gente aí um pouco da sua trajetória, como começou sua jornada. Bacana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui participando, ser o primeiro convidado aqui de honra, né, para a gente compartilhar conhecimento, ferramentas. E parabéns, né, por este propósito e por mais esse avanço, né, de levar, fazer esse movimento e levar conhecimento, informações, ferramentas para que as pessoas possam, né, quem estiver assistindo, expandir a consciência, crescer, evoluir e amadurecer. Então, assim, meus parabéns, que Deus abençoe nesse novo projeto de vocês. Eu já sei que é um sucesso como tudo que vocês vêm fazendo, mas vamos lá. Só recapitulando, você me fez a pergunta sobre como você começou sua jornada. Cara, conta pra gente desde o começo, aonde você já empreendeu, Bacana. o que você já fez. Bacana, legal, então, vamos lá. Bom, dentro desse universo, né, de mentoria, de desenvolvimento humano e empresarial, dentro desse universo eu já estou navegando há praticamente aí uns 7 anos. Mas o que é que me levou para este lugar, né? O que me trouxe para dentro deste universo, né? Foi exatamente um incômodo. Numa determinada fase da minha vida, Júnior, eu comecei a perceber que havia algo que me limitava, né, para crescer. Eu já tinha tido êxito e sucesso em determinados lugares pelos quais eu passei, como por exemplo, como gestor de vendas, como vendedor, como jornalista da própria Rede Globo, como gestor comercial dentro dos negócios da minha própria família. Sim, eu tinha tido êxito, eu tinha chegado a um determinado lugar, mas eu comecei a perceber que muito daquilo que eu vinha colhendo, eu oscilava muito sobre aqueles resultados e eu não conseguia compreender altos e baixos, o porquê de alguns anseios, de algumas dúvidas, de alguns questionamentos. E aí eu fui buscar por uma mentoria, eu fui buscar por um mentor. E dentro desse universo, dentro desse lugar, eu pude identificar que eu carregava um padrão de sempre olhar para fora, de responsabilizar alguém, de culpar alguém, de julgar por aqueles meus bons ou por aqueles meus maus resultados também. E ali eu pude compreender que era muito mais sobre uma questão interna do que externa. E quando eu fui me conhecendo, quando eu fui realmente navegando para dentro de mim, me vasculhando, eu fui podendo compreender as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas potencialidades, mas também as minhas mazelas, e através daquele momento eu pude ali potencializar o que eu carregava de forças, identificar o que muitas vezes eu trazia de alguns potenciais, mas que eu não identificava, às vezes sobre a minha autoestima, minha autoconfiança, e fortalecer, e também ressignificar aquilo que havia de fraqueza e de limitação, me possibilitando depois entrar para o universo do desenvolvimento humano e empresarial e realmente ali começar a galgar muito sucesso, né? Então, por eu me descobrir e por aquele meu propósito se aproximar ainda mais de mim, se acessado dentro de mim. Legal, Will, legal. E Will, conta pra gente qual foi a maior dificuldade nesse processo de transição, onde você trabalhava em outra área e você abrir mão para começar a entender, a buscar conhecimento sobre mentorias. Bacana, legal. Qual foi a maior dificuldade? Eu creio que a maior dificuldade é você se desapegar, né, daquela velha versão, daquela velha posição, né, e se permitir a viver o novo, né, e se jogar realmente assim para aquilo que começa a fazer mais sentido. Então, esse desapego do passado, esse desapego daquela velha posição, né, esse desapego de uma jornada como se fosse até então, às vezes, sendo conduzida como se fosse ser para sempre o eterno, esse desapego foi uma dificuldade,
né? Assim, foi um grande desafio e eu percebo que é esse o grande desafio de muita gente, né? De se desapegar do velho, daquilo que muitas vezes não faz mais sentido, mas que por apego você continua prisioneiro daquilo, e assim como também se desapegar, né, de velhos padrões comportamentais, de velhos padrões mentais, pelas formas como você pensa, como você sente, você se desapegar, desconstruir, reconstruir, é um grande desafio. Sim. E hoje, no cenário atual, nós temos muitos empreendedores, muitas pessoas que estão querendo empreender no Brasil. Olhando para o nosso cenário político, a dificuldade que se tem em achar bons colaboradores, qual a dica que você pode deixar para essa pessoa que está começando, que está buscando empreender, ou até mesmo para o empreendedor que já está aí no mercado e tem essa dificuldade? Legal, bacana. Eu acho que dois grandes pontos, né? De você identificar qual é a dor que você resolve, né? Qual é o problema que você soluciona, qual é a demanda existente por aquela dor que você vai passar a resolver ou que você já resolve. E ao trazer clareza sobre isso, é de você identificar quais são os diferenciais que você carrega, ou os diferenciais que você precisa identificar, que você vai passar a carregar, para que você possa fazer a diferença e elevar a percepção de valor e construir ali um legado ou passar a construir ainda mais um grande legado. Então, eu creio que é identificar a dor, né, o problema que você vai resolver por aquele know-how que você carrega, por aquela expertise, e quais são os diferenciais que você vai ali, como se diz assim, que você vai somar dentro daquela dor que você vai resolver para que você possa ter êxito. E fazer disso um propósito, né, de você identificar assim, enfim, essa dor e trazer isso como um propósito, como um legado a ser construído. Então, eu acho que dor, diferencial e deixar isso como um propósito muito claro. Sim, e como nas nossas mentorias, né, a gente bateu muito na tecla da cultura. Hoje eu vejo que muitos empresários sofrem nas suas empresas pela falta de cultura. E o que é a cultura? É os nossos valores. Eu entendo que, claro, todo mundo tem seus valores, porém muitas vezes eles não são praticados dentro das empresas. Então eu falo assim, hoje os seus resultados, independente seja financeiro, o resultado que a sua equipe te entrega, diz muito a respeito sobre quem você é, sobre a sua cultura e sobre os seus valores. Então eu penso que uma dica legal para deixar para o empreendedor de hoje, para o empreendedor que está vindo aí, que quer empreender, fortaleça sempre a cultura da sua equipe e do seu time. Foi algo que fez a gente virar o jogo aqui na IGC. Quando a gente entendeu os nossos valores, deixou isso claro para toda a nossa equipe, estabeleceu isso como cultura, cara, o jogo me virou. Na pergunta anterior, eu identifiquei como se fosse assim, alguém que queira empreender ou que já está começando a empreender para conseguir escalar. Legal, bacana, identifiquei a dor, identifiquei o diferencial. Mas para quem já está empreendendo, né, assim como vocês já vinham empreendendo, ou para quem está desenhando, é identificar e começar a construção da sua própria cultura, como você mesmo disse. Isso faz a diferença. Mas é sair daquele lugar do amadorismo, de simplesmente pensar, o meu valor é esse, o meu valor é aquele, o meu propósito é esse. Não. É parar, é desenhar, é escrever, é ter um direcionamento ali para que você possa ter clareza do que realmente é um valor para você, quais são os seus valores, o propósito, a transformação que você quer gerar, o lugar que você deseja chegar e traduzir isso para um documento e fazer com que esse documento seja disseminado. Por quê? Isso, né, Carlinhos, nada mais é do que você criar uma identidade organizacional, do que você trazer uma alma para o seu próprio negócio. E isso, sem sombra de dúvidas, que vai ser traduzido em comportamentos, em performance e em resultado. Mas está mapeado, está direcionado, é como se fosse um manual de regras que vai gerar ali um padrão de comportamento para geração de resultados e atingimento de metas e objetivos. Isso é cultura. Cultura é comportamento. Sim. E Will, como eu já te conheço há algum tempo, eu sei que você é um grande vendedor.
E eu acho que vendas pode ser o calcanhar de Aquiles de muitas empresas. Às vezes o processo seletivo de algum vendedor ou até mesmo aquela empresa menor, onde os proprietários são vendedores. Então eu queria que você desse algumas dicas e explicasse para a gente realmente como funciona a venda, como é o processo de venda, esse que eu acredito que é aquele processo mais tete a tete, eu e você. Eu queria que você desse algumas dicas sabendo que você é um grande vendedor. Maravilha, ótima pergunta. Bom, o que eu tenho percebido e encontrado, isso é muito comum dentro dos departamentos comerciais, independentemente do tamanho da empresa, né, de quantos vendedores tem, se são muitos ou se são poucos. O que eu tenho identificado, eu acho que em cima de 3 elementos, o primeiro deles é de realmente ressignificar, né, o conceito de vendas, né? Ressignificar a percepção que tem sobre esse universo de vendas. Porque culturalmente falando, a gente vem de uma sociedade na qual banalizou, né, na qual diminuiu a essência de um vendedor, desse lugar do vendedor, essa função do vendedor. A gente escutava e era comum a gente ouvir, fulano não se dá bem em nada, vai ser vendedor, você não tem nada para fazer, pelo menos procura um trabalho de vendas. Ou seja, isso foi criando ali, né, um certo paradigma, algumas crenças relacionadas a vendas e que isso prejudica o departamento, as pessoas que não têm essa compreensão, que vivem dentro desse universo, essa crença, e isso vai comprometer a performance e o resultado. Então, eu acredito piamente que o primeiro passo é quebrar esses paradigmas, ressignificar essa crença sobre vendas. Porque não há mais nobre neste mundo do que você ser vendedor e você conseguir solucionar um problema, realizar um sonho, oferecer um produto, claro que desde que muita verdade vá fazer sentido para aquele seu cliente, para aquela pessoa que está buscando por aquele serviço ou aquele produto, né? Então vendas é sobre resolver um problema. Vendas é sobre solucionar uma dor de alguém que está procurando, seja para comprar um presente, seja por uma prestação de serviço. Então eu creio que o primeiro passo é esse. O segundo passo é olhar para vendas como um mecanismo, como um meio, né, tanto para resolver um problema, mas quanto para resolver os seus próprios problemas. Como um meio, um canal para você atingir os seus objetivos, as suas metas. Porque, cara, vendas é um universo infinito, é um universo grandioso. E quem consegue desenvolver essa habilidade, se tornar um grande vendedor, claro que com um propósito por detrás disso tudo, encontrou ali um grande mecanismo para prosperar, para avançar, para alavancar a vida, para atingir as metas, para realizar os seus sonhos da sua família, os seus anseios profissionais, os seus anseios que seja dentro do universo do empresarial. Então, assim, é olhar como realmente um meio, e é um meio para a sua realização de sonhos, atingimento de metas e de objetivos. Como um grande canal ali, né? E terceiro, quando a gente vai e olha assim para dentro desse universo de vendas, é entender também que vendas, assim como qualquer outra profissão, precisa ser estudada. Sim. Requer ali doses de habilidades comportamentais, mas também requer doses de habilidades técnicas e de processos. E que assim como qualquer outra profissão, você precisa estudar. Sim. Você precisa se aprofundar. Como diz, eu não me lembro de quem é essa frase, me mostre um vendedor que estude como um aluno de medicina, que eu te mostrarei um novo milionário. E pensando nisso, né, eu vejo assim, hoje muitos empresários têm time comercial e hoje eu entendo a importância da gente trazer o conhecimento para o nosso time comercial. E, cara, e às vezes é um investimento que você vai fazer numa mentoria, num treinamento, mas o quanto isso é importante até para que os vendedores possam estar cada vez mais atualizados, né?
E aí, Will, pensando em time de vendas hoje, qual que você acha que é o maior desafio para um time de vendas encarar e para que um time de vendas seja próspero? Qual que você acha que é o caminho? Perfeito, legal, ótima pergunta. Carlinhos, eu creio que o primeiro grande desafio é de trazer consciência e avaliar o modelo mental daquele gestor de vendas, daquele líder de vendas, né? E de avaliar a forma como ele olha para esse universo comercial, porque tudo vai partir dele, né? Daquele gerente, daquele gestor de venda, daquele líder de vendas. Então, de que forma que ele tem olhado para esse universo de vendas? De que forma que ele tem tido, de que ele tem olhado e qual o nível de consciência dele sobre investir e capacitar a si mesmo e todo o seu time em relação às habilidades e competências de vendas? Sim. Né? De que forma que ele tem apresentado ali uma aptidão por evoluir, por crescer e entender que quanto mais eu invisto, quanto mais eu treino, mais eu performo e mais eu gero resultado. Sim. Aí volta naquele lugar que vendas também é um lugar do qual se necessita e muito de desenvolvimento, de treinamento e de estudo. Não é somente porque eu me comunico bem, eu sou extrovertido, que eu vou ser. Claro que isso é também um pré-requisito para um bom vendedor, sim, mas vai muito mais além. Então eu creio que é avaliar principalmente o modelo mental da liderança e da gestão sobre aquele universo de vendas, que a partir do momento que ele eleva o nível de consciência sobre a importância de investir, de capacitar, sim, aquilo vai fluir naturalmente, né, para todo o seu time. Caso alguém não tenha uma identificação com aquele modelo mental do qual precisa se desenvolver, precisa investir, precisa estudar, precisa treinar, precisa buscar informação, conhecimento, se não se adequar com aquele modelo mental do que aquele líder, aquele gestor carrega, tá tudo bem, se desassocia e se desapega da cultura e da empresa, entende? E tá tudo bem, segue o seu caminho. Sim. E quando nós começamos a mentoria, algo que você falava muito para mim e para o meu pai é sobre a energia que você emana sobre a sua empresa. Aquilo que você deseja, você atrai, certo? E você acha que isso é um aspecto que os empresários têm pecado hoje? Hoje eu percebo que muita gente, a gente vai conversar com empresários, eles reclamam da situação do governo, da situação que está difícil arrumar colaborador, mas e a parte dele? Eles têm feito? Então eu queria que você me dissesse um pouco sobre essa questão. O que você deseja para a sua empresa, o que você atrai? Perfeito. Muito legal essa pergunta sua. É o seguinte, a energia da minha empresa, o clima organizacional, a frequência que emana sobre o meu universo ali corporativo vai depender da minha frequência, da sua frequência enquanto empresário, enquanto líder. Então é muito comum a gente encontrar empresários que querem e desejam que a sua empresa, que os seus colaboradores sejam muito mais entusiasmados, sejam muito mais aguerridos, mais comprometidos, mais otimistas, mais focados, mas eles mesmos não chegam com aquela energia, com aquela frequência de entusiasmo, de otimismo, como você falou, chega reclamando do governo, chega reclamando do mercado, chega cheio de mimimi, de historinhas, chega com uma frequência baixa. Cara, a energia que emana lá dentro, o padrão emocional do meu time é reflexo da energia que eu estou colocando lá dentro do meu próprio negócio. Sim. Então, eu creio que por uma ausência de consciência, eu vou até um pouco mais pesado nisso, às vezes até mesmo por uma própria insanidade, né? Porque muitos empresários têm esse nível de consciência, mas não praticam. Isso tem comprometido a performance e na geração de resultados do seu time, da sua empresa, por ele
não trabalhar, não se atentar e não gerir esse estado emocional dele diariamente. Porque desafios eles vão sempre existir, dificuldades, mas enfim, o quanto que você tem tido, eu não estou dizendo que você precisa ser o super-homem a todo momento, ser a pessoa mais útil, não, mas de você compreender e você conseguir reverter aquele estado, aquela energia, aquela sua frequência, a partir do momento que você está chegando, entrando e pisando dentro da sua própria empresa. Porque não é sobre o que nos acontece, é sobre o que nós fazemos com o que nos acontece. E quando eu entendo que eu sou o responsável por gerar uma frequência positiva, uma energia positiva ali, emocionalmente falando, cara, eu vou me policiar, vou me gerenciar e eu vou fazer de tudo com os mecanismos, com as ferramentas que eu tenho, para que eu chegue ali num estado emocional sabendo do impacto daquilo positivamente ou negativamente. Sim. E um ponto que eu falo sobre os empresários atualmente é que o grande inimigo de todo empresário é a procrastinação. Isso eu vivi por muito tempo na minha vida. Sabe, às vezes você sabe o que tem que ser feito e você não faz por medo e às vezes você até tem a condição de fazer e você acaba não fazendo. E cara, se eu puder dar uma dica para qualquer empresário feito é melhor que perfeito. Isso sempre. É essencial você fazer. Muitas vezes você tem ideias, planos que cara, são disruptivos. Só que se você não colocar em prática, nada vai acontecer. Então, Will, você como um mentor, qual a dica que você pode dar para o empresário vencer a procrastinação? Perfeito, muito legal isso daí. Primeiro, ter uma visão muito clara diariamente daqueles resultados que você deseja atingir, daquilo que você precisa fazer, do lugar que você deseja chegar naquele dia, Por exemplo, ter uma clareza, uma agenda do passo a passo das funções, dos compromissos que você precisa executar para o atingimento da meta. Então, assim, primeiro passo é ter essa clareza, é escrever, é desenhar. Isso, sem sombra de dúvidas, que vai facilitar e é muito comum a gente encontrar muitos empresários e muita gente que não tem esse hábito de construir, de escrever, de criar uma agenda ali. Aí a probabilidade de você procrastinar é muito maior. Então, quando você cria uma agenda e você vai ticando o que você foi realizando e fazendo, aquilo te traz uma sensação positiva e boa. Porque assim, vamos lá, a procrastinação ela vai te gerar muita ansiedade e vai elevar os seus níveis de ansiedade. Mas se a gente parar para pensar, o que inclusive é um mal que assombra boa parte das pessoas, dos empresários, da humanidade como um todo, principalmente o brasileiro, o que é essa onda avassaladora da ansiedade? Cara, a ansiedade nada mais é do que você ficar procrastinando, sabendo que precisa realizar e você não executa. Faça um teste, você que está nos assistindo. Você que de repente se vê em alguns quadros aí elevados de ansiedade. Pontue num papel todas as tarefas que você precisa fazer e execute uma por uma durante todo o seu dia. Vai prestando atenção ali o que você vai ticando. Você vai perceber como que o seu nível de ansiedade vai diminuir. E isso vai te trazer clareza. E isso vai te trazer comprometimento com aquilo que você escreveu. Sim. E segundo passo em relação a essa procrastinação é entender quais são as principais interferências. É o celular. Hoje em dia a gente está com muita coisa na mão. A gente sofre interferência a todo momento. É muita informação. São muitas redes sociais, muitos grupos de WhatsApp. Então, de você identificar o que é que pode te facilitar para você procrastinar, que te tira da concentração, que te tira do foco. E você eliminar esses ruídos externos. E você acha que o empresário que tiver a questão da identidade bem estabelecida e forte pode ajudar também a vencer esse processo de procrastinação? Sem sombra de dúvidas. Pode, como vai contribuir muito para que ele consiga ver isso. Porque um empresário que não tem uma clareza da sua real identidade,
da sua real essência, de quem ele vem sendo, de quem ele deve se tornar dia a dia. E quando a gente fala sobre identidade, é sobre você compreender as características que compõem quem você vem sendo e quem você precisa ser. Eu sou vitorioso, eu sou filho amado de Deus, eu sou realizador, eu sou inteligente. Então, quando o empresário começa a olhar para esse lugar e começa a se compreender, perceber a essência de quem ele vem sendo, quem ele precisa se tornar, porque aquelas características vão moldando a performance dele, vão moldando o comportamento dele e, consequentemente, a geração de resultados, isso vai fazendo com que ele se gerencie, como se ele se questionasse, se autopoliciasse. Ok? Por quê? Se eu procrastino e eu me vejo como uma pessoa realizadora, uma pessoa vitoriosa, inteligente, a procrastinação vai me gerar um sentimento ruim, porque fere a minha identidade. Sim. E se eu trago uma identidade e começo a carregar, alimentar e nutrir, e eu posso me moldar e ser quem eu desejo me tornar, entendendo que o nosso cérebro ele é moldável, aquilo vai me ferir. Porque se eu me coloco como um vitorioso e eu me vejo e eu começo a procrastinar, aquilo me incomoda. Fere a minha identidade, fere a minha essência. Sim. E tem até aquele exercício, né, que é bem conhecido. Pessoal, escreva em um papel: eu sou vitorioso, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou próspero. Olha para esse papel e lê o que você escreveu, olha para o espelho, fala: eu sou vitorioso, porque todos nós somos vitoriosos, só que às vezes o que falta é a afirmação, sabe? Trazer isso para dentro da gente mesmo. E assim como o Will já disse, ficou bem claro, isso vai te ajudar a vencer a procrastinação. Perfeito, Legal? muito legal, muito Will, bacana. Você tem algum insight, algo que você queria passar para o pessoal, que não foi perguntado, que não foi dito? Bom, se eu puder deixar aqui uma mensagem, né, para você que está aqui nos assistindo, nesse primeiro episódio do BRB Talk, histórias reais, negócios reais, show de bola, sensacional e nada melhor do que um exemplo a ser compartilhado, é a dica de que antes de você olhar para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, olhe para si mesmo. Comece a prestar mais atenção em si mesmo. Comece a compreender mais sobre o padrão de mentalidade que você vem carregando, mais sobre os padrões que você vem carregando, emocionais, sentimentais, se eles te favorecem ou não. Mesmo que te traga um incômodo e vai te trazer, e aquilo vai te exigir um esforço para você se confrontar e se vasculhar, mas sem sombra de dúvidas que tudo aquilo que você está desejando e que você imagine que esteja do lado de fora, está dentro de você mesmo. E quando você parar para olhar para você, você vai descobrir que todos os resultados que você vem buscando, eles estão aí, bem próximo de você, ou aliás, dentro de você. É isso aí, pessoal. Esse é o Will Galheira. Espero que ele possa ter ajudado vocês. Teve muitos insights. Quero te agradecer, Will. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse primeiro episódio. E vamos fazer mais vezes. Eu creio Conte que a gente comigo. pode ajudar muita gente por aí. Parabéns por mais esse movimento que vocês vêm realizando. Foi uma gratidão imensa. Espero ter contribuído. E é isso aí. Conte com a gente. E me siga lá nas redes sociais, que eu trago muitas dicas lá para todo mundo. Muito obrigado, Will. Valeu.